Meus irmãos, abram suas Bíblias, por favor, no livro de Gênesis, capítulo 9. Nós falamos muito sobre a importância de pregarmos a Bíblia de forma sequencial, deixando que Deus conduza a agenda e a pauta da igreja. E aqui nós temos uma prova de como Deus conduz as coisas. Nós começamos a pregar Gênesis, pregamos de Gênesis 1 até Gênesis 8. Nós tivemos uma pausa para estudarmos a respeito do Natal, seguindo a liturgia da igreja cristã, que trata esses 4 últimos domingos como os domingos de Advento. E agora, no último domingo do ano, nós voltamos para Gênesis 9, justamente o texto que fala sobre um novo começo. Nós que estamos iniciando esse tempo de um novo começo, um novo ciclo, um novo ano, estamos estudando exatamente o texto que fala sobre um novo começo para a humanidade. Esse é o sinal da providência de Deus, quando a igreja foca no estudo da Escritura. Eu quero que vocês fiquem de pé nesse momento e nós vamos ler todo o capítulo 9 de Gênesis. Gênesis capítulo 9. Então Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra. Todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os animais que rastejam pelo chão e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vocês. Eu os coloquei sob seu domínio. Assim como eu dei a vocês os cereais e os vegetais por alimento, também lhes dou os animais. Mas nunca comam carne com sangue, pois sangue é vida. Exigirei o sangue de todo aquele que tirar a vida de alguém. Se um animal selvagem matar alguém, deverá ser morto. Quem cometer assassinato, também deverá morrer. Quem tirar a vida humana por mãos humanas, perderá a vida, pois eu criei o ser humano à minha imagem. Agora, sejam férteis e multipliquem-se, povoem a terra outra vez. Então Deus disse a Noé e seus filhos: confirmo aqui a minha aliança com vocês, seus descendentes, e todos os animais que estavam com vocês na embarcação, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens, todos os seres vivos da terra. Sim, confirmo a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas. Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Então Deus disse: eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos para todas as gerações futuras. Coloquei o arco-íris nas nuvens. Ele é o sinal da minha aliança com toda a terra. Quando eu enviar nuvens sobre a terra, nelas aparecerá o arco-íris. E eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais as águas de um dilúvio destruirão toda a vida. E com todos os seres vivos. Nunca mais as águas do dilúvio destruirão toda a vida. Ao olhar para o arco-íris nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna de Deus e todos os seres vivos da terra. Então Deus disse a Noé: esse arco-íris é o sinal da aliança que confirmo com todas as criaturas da terra. Os filhos de Noé, que saíram da arca com o pai, foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Desses 3 filhos de Noé, vêm todas as pessoas que agora povoam a terra. Depois do dilúvio, Noé começou a cultivar o solo e plantou uma videira. Certo dia bebeu do vinho que ele próprio havia produzido. Ele ficou embriagado e foi deitar-se nu em sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu que seu pai estava nu e saiu para contar aos irmãos. Então Sem e Jafé pegaram um manto e colocaram sobre os ombros. Em seguida entraram na tenda de costas e, olhando para o outro lado, a fim de não ver a nudez do pai, cobriram-no com o manto. Quando Noé se recuperou da bebedeira e descobriu o que Cã, seu filho mais novo, havia feito, exclamou: maldito seja Canaã, que ele seja o servo mais insignificante de seus parentes. E disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e que Canaã seja servo de seu irmão. Que Deus amplie o território de Jafé, que Jafé compartilhe da prosperidade de Sem, e Canaã seja seu servo. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos, viveu ao todo 950 anos e morreu. Ó Deus, louvado seja o seu nome pelo texto que acabamos de ler. Fale aos nossos corações o que o Senhor tem
para nós a partir desse texto. Não nos deixe nos desviar da mensagem que esse texto nos traz. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Nós estamos próximos do final de mais um ano, o ano de 2025. Eu fico impressionado, nasci em 1991, quando eu olho, já estamos em 2025, e eu continuo tendo meus 20 e poucos anos. Eu não sei como isso é possível, mas esse é o sentimento que eu tenho. Nós estamos no último domingo do ano, dia 28 de dezembro. E para mim esse é um momento onde nós precisamos olhar para trás e ao mesmo tempo nós precisamos olhar para frente. Esse é o momento em que nós vamos olhar para trás, a fim de avaliarmos com esperança o que nós vivemos e olharmos para frente, criando as resoluções que vão nos acompanhar ao longo do próximo ano. Quantas vezes nós viramos aquela página do calendário e nós sentimos que estamos diante de um novo começo? É assim para todos nós na virada de ano. Nós temos a sensação de um novo começo. E eu louvo a Deus pela pessoa que inventou o calendário e dividiu o nosso tempo em ciclos de 12 meses. Porque quando chega esse final de ano, parece que tem tanta coisa para fazer, mas quando chega nesse momento em que nós viramos o calendário, parece que tudo se faz novo. Esse renovo, ele toma conta de nós. Quando nós viramos as páginas do calendário, nós deixamos para trás alguns erros, algumas falhas, algumas frustrações. Nós abraçamos uma promessa de dias melhores que estão vindo. Nós abraçamos a ideia de novos hábitos. Larissa, esse ano eu vou na academia. É um novo hábito, a gente sempre promete isso, vai cumprir? É outra coisa. Mas nós sempre iniciamos o ano cheio de resoluções. É ou não é assim, meus irmãos? Quem aqui já planejou o próximo ano, coisas novas para fazer? O difícil é nós fazermos isso. Na última semana eu comentei com vocês que Renata e eu estávamos de mudança. E nós sempre planejamos mudar no final do ano, para a gente iniciar um novo ano, iniciar um novo ciclo num novo local. É assim que nós entendemos se é a melhor forma de você passar por uma mudança. Você faz tudo novo na virada de uma página de calendário. Só que as experiências que nós temos mostram que as resoluções elas se desfazem como fumaça ainda na metade de janeiro. É ou não é assim? Quantos de nós não começamos dia 1º de janeiro dizendo: esse ano eu vou ler a Bíblia inteira, fazendo a leitura diária. Quando dá lá no dia 10 de janeiro, você já fala: não, eu vou ler amanhã dobrado. É ou não é assim? As resoluções elas desaparecem como fumaça. Os novos comportamentos dão lugar àquelas velhas lutas que nós enfrentávamos. É ou não é, meus irmãos? Eu não sei se vocês sabem, mas dia 17 de janeiro é o dia de deixar para trás as resoluções do novo ano. Existe um dia nacional ou internacional, onde nós pegamos as resoluções que fizemos na virada do ano e falamos: aqui eu desisto delas. Porque é assim que nós vivemos. Aquilo que nós cometíamos no ano anterior, ele nos persegue no ano novo, mesmo que nós tenhamos feito resoluções. Mas é nesse anseio por um novo começo que nós encontramos Gênesis 9. Esse texto se encaixa perfeitamente com o que nós estamos vivendo. Porque Noé, os seus filhos, e eu tenho certeza, cada animal presente naquela arca tinha também um desejo ou um anseio de que a partir daquele momento a humanidade inteira viveria também um novo ciclo. Uma catástrofe global havia tomado conta da humanidade. Ouçam, global. O dilúvio não foi algo local, localizado apenas numa região. O mundo inteiro foi destruído pelas águas do dilúvio. Todo o universo passou por isso. O dilúvio varreu toda a terra. E agora nós temos Noé e sua família que saem dessa embarcação. Eles encaram um mundo todo purificado. O Senhor havia destruído cada pecador. Mas esse mundo agora purificado estava desolado, estava destruído. E eles têm agora a oportunidade de fazerem ou de viverem um novo começo para a raça humana.
A questão é, o que Deus faz diante desse cenário de devastação total? O que Deus faz é abençoar. Deus abençoa Noé, Deus abençoa a família de Noé, Deus abençoa os animais que estavam na arca. E logo após abençoar, o Senhor faz uma aliança, um pacto com a humanidade. Para muitos, nós estamos falando sobre um símbolo de beleza. O arco-íris é algo belo dentro da natureza. Para outros, nós estamos falando sobre o símbolo de um movimento. E algumas pessoas, alguns movimentos têm roubado o símbolo da aliança de Deus e fazendo dele um símbolo deles, de um movimento não cristão. Nós estamos falando sobre pessoas que fazem do arco-íris uma bandeira de um movimento que mancha a promessa de Deus. Mas para nós cristãos existe algo muito claro. O arco-íris é o símbolo da fidelidade de Deus. O arco-íris é um lembrete de um julgamento passado, um julgamento que toda a humanidade passou, mas também um lembrete de uma promessa futura, de que todos nós estaremos guardados debaixo do poder de Deus. Então, o capítulo 9 de Gênesis, ele não termina nessa beleza do arco-íris. Seria belo se assim fosse. Imagina que lindo seria, as pessoas saem da arca, o Senhor abençoa, o Senhor coloca ali o sinal da sua aliança e o capítulo se encerra. Mas não é isso que acontece. O capítulo 9, ele termina com um confronto entre essa verdade do novo começo e a natureza humana caída. Existe sim um novo começo para toda a humanidade, mas existe ao mesmo tempo uma natureza pecaminosa que continua a dominar a humanidade. E a história de Noé e dos filhos nos lembra que a graça de Deus é uma graça persistente, mas ela também nos lembra que nós precisamos de santificação. Quando eu estava pensando nessa mensagem de hoje, eu pensei no seguinte título: a persistência da graça em meio à falha humana. E eu falo aqui o título porque minha esposa gosta de anotar os títulos dos sermões. Mas olhando para essa persistência da graça em meio à falha, eu busquei entender o que realmente, qual era o ponto central desse texto. E o que eu encontro é que nós celebrarmos a fidelidade de Deus em sua aliança, reconhecendo a persistência da graça em meio à falha humana e abraçando nossa responsabilidade de viver sobre os seus mandatos com humildade e busca por santificação. Então é isso que nós vamos pensar hoje, sobre a necessidade da humanidade celebrar a fidelidade de Deus, de acordo com a aliança de Deus, reconhecendo a persistência da graça de Deus, mesmo diante das falhas humanas. E vamos pensar também sobre a nossa responsabilidade de vivermos debaixo dos mandamentos de Deus com humildade e uma busca por santificação. E enquanto nós pensamos sobre isso, eu quero confrontar vocês e a mim com 3 verdades que vão nos ajudar a entender de que forma essa narrativa, ela nos convida a confiarmos na fidelidade de Deus. Como a narrativa de Gênesis 9 nos ajuda a vivermos sobre os mandamentos de Deus. E como essa narrativa de Gênesis 9 nos leva a buscarmos a santificação em meio às nossas próprias fraquezas, pecados, erros e falhas. Eu quero começar pensando sobre a nossa responsabilidade, sobre a soberania de Deus. E eu convido você a ler novamente comigo Gênesis, capítulo 9, do versículo de 1 a 7, que diz: Então Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra, todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os animais que rastejam pelo chão e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vocês. Eu os coloquei sobre o seu domínio. Assim como eu dei a vocês os cereais e os vegetais para alimento, também lhes dou os animais. Mas nunca comam carne com sangue, pois sangue é vida. Exigirei o sangue de todo aquele que tirar a vida de alguém. Se um animal selvagem matar alguém, deverá ser morto. Quem cometer assassinato, também deverá ser morto.
Quem tirar a vida humana por mãos humanas, perderá a vida, pois eu criei o ser humano à minha imagem. Agora sejam férteis e multipliquem-se, povoem a terra outra vez. Logo após a devastação do dilúvio, nós percebemos que Deus não abandonou a humanidade. Pelo contrário, no versículo 1, nós encontramos a seguinte expressão: Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: sejam férteis e multipliquem, encham a terra. Nós encontramos um mandato que ecoou lá de Adão e Eva. Isso foi dito a Adão e Eva. E o mandato de Deus a Adão e Eva ecoa agora em Noé. Gênesis 1, 28 fala exatamente isso. O que Deus está fazendo aqui é reiniciando a humanidade. Deus está dizendo para a humanidade: olha, eu reiniciei vocês, mas os princípios fundamentais se mantêm o mesmo. Por mais que eu tenha zerado tudo e dado uma chance de um novo começo, os princípios fundamentais são os mesmos. Agora, existe uma diferença notável entre a humanidade antes e depois do dilúvio. O versículo 2 diz: todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os animais que rastejam pelo chão e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vocês. Eu os coloquei sobre o seu domínio. Vocês se lembram como era antes da queda? Antes da queda existia harmonia entre a criação. Os animais selvagens, os animais domésticos, os peixes, as aves viviam em harmonia com a humanidade. Mas agora, depois do dilúvio, o que Deus diz é: os animais terão pavor de vocês. Agora há guerra dentro da criação, pelo simples fato do homem ter caído. Então, se existia antes uma harmonia, hoje, o que nós encontramos na relação da criação é esse elemento do pavor. O pavor, o medo que os animais sentem da humanidade, que a humanidade sente dos animais, é uma consequência dessa desordem que foi introduzida pelo pecado. É importante nós entendermos isso. Também teve uma outra mudança. Nós vamos encontrar Deus dizendo que agora a humanidade tem permissão para comer carne. Antes do dilúvio, todos eram vegetarianos. Eles não comiam carne, eles comiam apenas legumes, vegetais e frutas. Mas após o dilúvio, o Senhor introduz na dieta da humanidade a carne. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Churrasquinho é sempre bom. Nós encontramos uma regra apenas dentro dessa autorização para comermos carne. A regra é: mas nunca comam carne com sangue, pois sangue é vida. Aqui nós não estamos falando sobre uma dieta apenas. Nós estamos falando sobre algo que carrega um significado teológico. Então nós não estamos falando assim: não coma a carne com sangue, porque isso faz mal à saúde. Não é esse o ponto. O que o Senhor quer fazer com Noé e seus filhos aqui é atestar a eles que a vida é sagrada. Por isso temos que tomar cuidado da forma como derramamos o sangue. Até hoje nós vamos encontrar alguns estudos que falam sobre a melhor maneira de você ter uma boa carne para comer. E nós vamos encontrar que se nós vamos matar um animal e esse animal ele vai ter uma carne saborosa, a morte precisa ser sem essa crueldade de um derramamento de sangue imediato. Eu não sei se vocês sabem disso, mas eu vou contar para vocês uma história. Eu estava aqui na Fama sendo embaixador do rei, e um dia aquele moço ali, pastor Lorival, me levou para um acampamento semi-rústico lá na fazenda do cunhado dele, irmão da irmã Zanavete, seu Oswaldino. Chegamos lá, quando nós estávamos chegando, nós somos tomados por uma notícia de que um boi, avaliado em mais de 1 milhão na época, havia morrido. Como que esse boi morreu? Caiu um raio, ele estava no local que o para-raio não protegia, e caiu ali perto dele e ele morreu. Meus irmãos, foi uma morte tão rápida que eu nunca comi uma carne mais gostosa do que aquela.
O senhor lembra da história, pastor Lorival? Que carne saborosa. Até hoje eu e o Kleber a gente comenta isso. Era um Brahma, um boi Brahma, justamente. 1.200.000, era isso mesmo. Era isso mesmo. Era uma carne saborosa, uma carne que desmanchava na boca. E aí eu entendo esse texto com mais clareza. O Senhor, Ele faz as coisas tão perfeitas que quando Ele fala que nós temos que tomar cuidado no derramamento do sangue, até aquilo que para nós é saboroso, quando nós fazemos de uma forma a não causar dor, se torna mais saboroso ainda. O que nós estamos vendo aqui é uma demonstração clara de que o sangue, ele representa a vida, e a vida pertence apenas a Deus. Ouçam isso novamente, o sangue representa a vida, e a vida pertence a Deus. Nós estamos aqui diante de uma antecipação da santidade de vida que vai ser desenvolvida a partir da lei que Moisés escreve. A lei que diz, aquele que derrama sangue, ele está errado. Porém, o sangue deve ser derramado para a expiação do pecado da humanidade. Então o sangue, ele deveria ser derramado apenas quando os nossos pecados estivessem sendo expiados. Quando nós estivéssemos oferecendo um sacrifício a Deus. E aí essa era a regra para oferecer um sacrifício. Nós sangrávamos o animal em cima daquela mesa de pedra. Por que que nós fazíamos isso em cima do altar? Para que ficasse claro, para o seu pecado ser perdoado, tem que haver derramamento de sangue. Aqui era apenas um prenúncio do futuro. E aí nós chegamos no versículo 6. No versículo 6, nós vamos encontrar Deus instituindo a pena capital. Quem tirar a vida humana por mãos humanas perderá a vida, pois eu criei o ser humano à minha imagem. Essa é a primeira lei civil explícita na Bíblia. Nós estamos aqui diante da base da Imago Dei, a imagem de Deus. Nós já falamos sobre isso quando estudamos Gênesis 2 e Gênesis 1 a partir do verso 28. Existe uma imagem de Deus em cada ser humano, e nós não podemos desconsiderar isso. Matar um ser humano é um ataque direto ao próprio Criador. Quando a vida humana ela é tirada, nós estamos atacando o Criador. Isso nos mostra que há um valor na vida humana. E existe uma seriedade como Deus trata a vida humana. Se Deus trata a vida humana com seriedade, nós também temos que olhar para isso com seriedade. Deus, ele nos dá uma autoridade e uma responsabilidade sobre a criação. Ele fala que agora nós podemos até mesmo comer dos animais, mas ele também impõe limite. Você não pode cometer um assassinato, ele impõe limite. Ele nos coloca alguns princípios que vão refletir a santidade do Senhor. E essa santidade vai nos levar a compreender o valor que a vida humana possui. Nós somos chamados a viver sobre esses mandatos divinos. Isso significa, em primeiro lugar, que existe a mordomia da criação. É preciso que a humanidade compreenda a sua responsabilidade ao cuidar do planeta. Nós não podemos explorar de forma irresponsável o nosso planeta. E quantas vezes a gente não age assim? É ou não é? Todo mundo aqui gosta, pastor Lorival principalmente, de ir no Araguaia pescar. Aí você está lá pescando, você termina o seu acampamento, você joga para lá o seu lixo. Opa, existe um mandato cultural do Senhor, onde Ele diz que nós devemos cuidar do planeta e não explorar o planeta. Isso aqui é muito sério. Isso aqui não é uma pauta de esquerda. Isso aqui é uma pauta do Evangelho. Nós precisamos olhar para o meio ambiente com a importância que o Senhor nos manda olhar. Nós temos que cuidar do planeta e não apenas explorar o planeta. Mas em segundo lugar, o que o mandato de Deus nesse texto nos aponta é que existe a santidade da vida. Existe uma defesa da parte do Senhor em relação à vida humana. Desde a concepção até a morte natural do indivíduo, existe um posicionamento do Senhor dizendo que aquela vida importa. Queridos, eutanásia,
é pecado. Aborto é pecado. Qualquer forma de desvalorização da vida é pecado. O racismo é uma desvalorização da vida e é pecado. Nós pecamos sempre que pegamos a imagem de Deus e damos a ela um valor menor do que o valor que o Senhor deu ao ser humano. Nós estamos olhando para alguém que é a imagem do Criador e estamos dizendo que ele não é a imagem do Criador. Foi assim que nações foram escravizadas. Quando uma determinada raça, digamos assim, olhava para outra e dizia: nós somos superiores, ou nós sim somos a imagem do Criador, vocês não. Não é isso que a Bíblia nos aponta. E por fim, nesse texto, nós encontramos uma ordem social. Existe uma grande importância e nós temos que reconhecer a justiça da lei. A lei de Deus traz justiça. A lei de Deus, quando ela é seguida, ela traz bênção. Quando ela é descumprida, ela vai trazer justiça sobre aquele caso. Agora, cabe a nós orarmos pelas nossas autoridades, pedindo que o Senhor possa usá-las para manter a nossa vida protegida. Quem tem o poder na Escritura de proteger a vida humana de forma civil as nossas autoridades. Então nós temos que orar para que o Senhor coloque no coração desses governantes a importância da vida humana. Nós temos que orar para que os nossos governantes possam nos governar à luz da palavra de Deus. Que quando o assunto aborto, quando o assunto eutanásia, quando assuntos que desvalorizam a vida humana surjam, eles possam procurar na Escritura o caminho correto a seguir. Nós precisamos orar pelos nossos governantes. A segunda verdade que eu encontro, olhando para o texto de Gênesis 9, é que a nossa confiança na fidelidade de Deus, ela precisa ser constante. Nós precisamos ter confiança na fidelidade de Deus. Leiam comigo, por favor, os versos de 8 a 17. Então Deus disse a Noé e seus filhos: confirmo aqui a minha aliança com vocês, seus descendentes e todos os animais que estavam com vocês na embarcação. As aves, os animais domésticos e os animais selvagens, todos os seres vivos da terra. Sim, confirmo a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pela água. Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Então Deus disse: eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos para todas as gerações futuras. Coloquei o arco-íris nas nuvens. Ele é o sinal da minha aliança com toda a terra. Quando eu enviar nuvens sobre a terra, nelas aparecerá o arco-íris, e eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais as águas de um dilúvio destruirão toda a vida. Ao olhar para o arco-íris nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna de Deus e todos os seres vivos da terra. Então Deus disse a Noé: este arco-íris é o sinal da aliança que confirmo com todas as criaturas da terra. Após reafirmar os seus mandatos, ou as suas leis, ou as suas ordens, Deus faz algo ainda mais grandioso. Deus, ele estabelece uma aliança com o seu povo. Aqui nós estamos diante de uma aliança universal. É uma aliança feita com Noé, seus descendentes e todas as gerações futuras a partir de Noé. E ela também é uma aliança incondicional. Não há condição para que o Senhor realize a sua aliança. Depende dele, da sua fidelidade apenas. Não há nada que nós possamos fazer para lembrar Deus da aliança, porque essa aliança é incondicional. O Senhor já fez tudo que ele precisava. Essa aliança, ela é totalmente da parte de Deus, ela é unilateral. Deus é quem estabelece essa aliança. Por isso que ele diz: confirmo aqui a minha aliança.
A aliança de Deus com Noé não depende de maneira alguma da obediência de Noé. Não depende da obediência dos descendentes de Noé. Depende apenas da fidelidade, depende apenas do caráter de Deus. A promessa de Deus é clara no versículo 11: eu nunca mais as águas de um dilúvio destruirão toda a vida humana. E qual é o sinal que Deus nos dá da sua aliança? Qual sinal nós temos que nos lembra que Deus fez uma aliança com a humanidade? No versículo 3 nós lemos: coloquei o arco-íris nas nuvens, ele é o sinal da minha aliança com toda a terra. Veja, meus irmãos, o arco-íris não é apenas um fenômeno meteorológico bonito. Muitos de nós tratamos assim. Quer ver uma coisa? Quando você está com seu neto, com seu sobrinho, com seu filho, e aparece um arco-íris, a gente chama a criança e fala: olha que bonito, um arco-íris. Mas ali era a oportunidade que nós tínhamos de mostrar e lembrar aquela criança de que o nosso Deus fez uma aliança com a humanidade. Nós olhamos para o céu, um lindo arco-íris, apontamos para a criança, ela fica encantada e nós deixamos de pregar o evangelho para aquela criança, mostrando a ela que existe um pacto, uma aliança de Deus com a humanidade. O arco-íris, ele é um lembrete visível e constante da promessa de Deus. Poucas promessas ou poucas alianças são visíveis. Hoje a aliança do casamento, ela é visível, a gente consegue ver a aliança sempre. Quando a gente está sem aliança a gente não vê, mas sempre que a gente está com a aliança a gente está vendo a aliança. Então ela é uma aliança visível. Mas Deus faz algo incrível. Ele faz com que a natureza nos lembre constantemente da aliança que Ele fez com a humanidade. O arco simboliza que Deus, Ele suspendeu a sua ira destrutiva. Porque o dilúvio foi a ira de Deus sendo derramada sobre toda a terra. E o arco-íris nos lembra: o Senhor suspendeu a sua ira. Eu não sei se vocês entendem o sinal disso. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, o que Ele está fazendo é suspendendo a ira de Deus que cairia sobre cada um de nós. Todos nós receberíamos uma gota da ira de Deus e iríamos rapidinho para o inferno, porque os nossos pecados nos condenavam. E quando Cristo morre naquela cruz, o que Ele está fazendo é suspendendo de forma definitiva a ira de Deus sobre a humanidade. E é isso que o arco-íris faz. Nos lembra que o Senhor é um Deus que cumpre as suas promessas. Então Ele suspende a sua ira sobre a humanidade, trazendo salvação à humanidade. Aqui em Noé, o que nós vemos é o Senhor dizendo: eu não vou mais matar toda a humanidade. Em Cristo Jesus, o que nós vemos é o Senhor dizendo: eu agora concedo vida eterna a vocês. Eu não só vou impedir que vocês morram pelas minhas mãos, agora eu vou conceder a vocês uma vida que vai além da morte de vocês. Quando a gente olha para o arco-íris, nós devemos ter em mente não apenas a aliança que Deus faz com Noé, mas a aliança que Deus faz com a humanidade na cruz de Cristo, dizendo: eu não vou mais destruir vocês, pelo contrário, eu darei vida e vida em abundância. A fidelidade de Deus é muito maior do que qualquer contrato humano. Quando Deus faz uma promessa, nós temos a garantia de que essa promessa vai se cumprir. Eu era ainda uma criança quando, em Brasília, recém-convertido, ouvi o pastor Francisco Carlos de Menezes, na época pastor titular da primeira igreja batista no Guará. Num sermão ele falou algo que me deixou impressionado. Eu tinha 11 anos. Ele falando, eu não lembro exatamente qual texto ele estava pregando e nem qual foi o tema da mensagem ou a conclusão da mensagem, mas eu me lembro de um exemplo que ele trouxe. E ele disse o seguinte: existia um tempo
em que um contrato entre dois homens era feito no fio do bigode. Essa expressão vocês já ouviram certamente. No fio do bigode. Se um homem tirava um fio do bigode e colocasse aqui, isso aqui é o meu contrato com você. O negócio estava feito e todo mundo sabia que ele seria cumprido. Agora, hoje em dia nós sabemos que o fio do bigode não tem mais tanto valor. Mas as promessas de Deus, elas sempre vão ter valor. Hoje em dia eu não posso assinar um contrato com uma pessoa tendo convicção de que ela vai cumprir com o que ela prometeu. Mas sempre que o Senhor me promete algo, eu posso descansar. Porque eu tenho convicção de que o Senhor vai cumprir aquilo que Ele promete. Foi-se o tempo em que nós poderíamos confiar em fazer negócio com crente. Foi-se o tempo. Onde fazer um negócio com crente era termos garantia de que ia ser cumprido. Não, infelizmente não é mais assim. Mas quando o Senhor faz um compromisso conosco, nós podemos descansar, porque Ele vai cumprir exatamente o que Ele prometeu. A aliança de Deus com a humanidade, a promessa de Deus à humanidade, não depende de nossa perfeição. Não depende que nós façamos alguma coisa para que o Senhor cumpra a sua promessa. Existe algo no caráter de Deus que me deixa maravilhado. Deus é um Deus imutável, Ele não muda. Ele não muda. Então, quando o Senhor, Ele promete uma coisa, nada vai fazer Ele voltar atrás do que Ele prometeu. Ele não muda. Ele não muda. Deus é imutável. Nós não, nós mudamos constantemente. Eu posso fazer um compromisso com você, tendo a maneira que eu penso, mas amanhã eu penso de outra forma e agora eu te procuro e falo, olha, não vou conseguir cumprir com minha promessa, porque eu mudei a maneira de enxergar tal assunto, tal situação. Mas o Senhor nunca muda e o que Ele promete, Ele cumpre. A aliança de Deus com Noé nos ensina a confiarmos na fidelidade de Deus. Em meio às dificuldades da nossa vida, quando as incertezas do futuro, elas nos assombrarem, o arco-íris é o sinal da aliança de Deus que nos lembra que Ele está no controle. Quando eu olho para um arco-íris, eu me lembro disso. Deus está no controle. Sim, Ele decidiu destruir a humanidade. Sim, Ele decidiu salvar a humanidade. Ele salvou a humanidade quando Ele coloca Noé dentro de uma embarcação de madeira. E Ele salva a humanidade quando Ele coloca todos nós, por meio da pessoa de Cristo, numa cruz de madeira. Deus, Ele é um Deus que está no controle. Deus, Ele promete preservar a criação, e Ele é fiel para preservar os seus filhos. Além disso, existe essa aliança de Deus com Noé, que, como eu já falei, ela aponta para essa nova aliança em Cristo Jesus. E aqui, meus irmãos, existe algo importante. Se Deus, Ele foi fiel para cumprir a promessa a Noé, Ele também vai ser fiel de cumprir a promessa que Ele fez conosco em Cristo Jesus. Se Deus, Ele foi fiel para cumprir a promessa de que nunca mais destruiria a humanidade com água, por meio do dilúvio, Ele também vai ser fiel para cumprir a promessa de que quem se encontrar em Cristo Jesus será salvo e vai receber a vida eterna. As promessas de Deus sempre são cumpridas. Há algumas semanas eu, aqui no Gabinete da Fama, recebi um jovem para conversar. E esse jovem, ele me traz algumas dúvidas que ele tinha. Uma das dúvidas era, pastor, eu não creio que Gênesis aconteceu exatamente como está colocando. Eu não creio que o dilúvio foi no mundo inteiro. Eu não creio que só existia Adão e Eva no início e que foi daquele jeito que aconteceu. Eu não creio que Deus criou todo mundo em apenas 7 dias. Eu não creio nessas coisas. E aí eu queria ouvir, o que você tem para me dizer sobre isso? E a minha resposta foi, olha, eu não posso trazer ciência para você. O que eu posso trazer é o que a Bíblia chama de fé. Ou nós confiamos que aconteceu como o Senhor nos colocou, ou nós não confiamos nisso. O que cabe a nós? Confiarmos que aquilo que o Senhor fala é a verdade. Se o Senhor fala que criou o mundo em 7 dias, eu creio que foi nesses dias.
Se o Senhor fala que o dilúvio foi geral e total e global, eu creio que foi global. E se o Senhor fala que Ele nunca mais destruirá a terra, eu creio que Ele nunca mais destruirá a terra por meio do dilúvio. E se o Senhor fala que quem está em Cristo Jesus vai receber a salvação e a vida eterna, eu creio que nós que estamos em Cristo Jesus receberemos a salvação e a vida eterna. O arco-íris, em sua beleza e promessa, aponta para a glória de Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele quem vai estabelecer essa aliança eterna de salvação. É Ele quem vai realmente valorizar a vida humana, mostrando que a vida humana é tão importante por sermos imagem e semelhança de Deus, que nem a morte pode destruir aqueles que estão em Cristo Jesus. A terceira verdade, meus irmãos, que eu encontro nesse texto, é que a persistência da falha humana, o ser humano se manter na sua falha, e essa necessidade, ela nos leva a essa necessidade da graça na busca pela santificação. Quanto mais nós encontramos pecado da nossa vida, mas nós temos que entender que sofremos da necessidade da graça de Deus. Quanto mais pecado nós encontramos na nossa vida, mais clareza nós temos que ter de que necessitamos da graça de Deus. Mas essa graça de Deus para quê? Graça de Deus para a santificação. Leiam comigo, por favor, os versículos 18 ao 29, até o final do capítulo. Os filhos de Noé, que saíram da arca com o pai, foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Desses 3 filhos de Noé, vêm todas as pessoas que agora povoam a terra. Depois do dilúvio, Noé começou a cultivar o solo e ele plantou uma videira. Certo dia, bebeu do vinho que ele próprio havia produzido. Ficou embriagado e foi deitar-se nu em sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu que seu pai estava nu e saiu para contar aos irmãos. Então Sem e Jafé pegaram um manto e o colocaram sobre os ombros. Em seguida entraram na tenda de costa e, olhando para o outro lado, a fim de não ver a nudez do pai, cobriram-no com o manto. Quando Noé se recuperou da bebedeira e descobriu o que Cã, seu filho mais novo, havia feito, exclamou: maldito seja Canaã, que ele seja o servo mais insignificante dos seus parentes. E disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e que Canaã seja seu servo. Que Deus amplie o território de Jafé, que Jafé compartilhe da prosperidade de Sem, e Canaã seja seu servo. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos, e viveu ao todo 950 anos, e morreu. Mesmo após esse recomeço, mesmo após essa instituição dessa aliança tão gloriosa, a realidade do pecado não desaparece da vida humana. Os versículos 19 a 29 vão nos mostrar que a natureza humana caída, ela persiste. O pecado persiste na humanidade. Noé é o grande herói dessa história. Quando estava tudo ruim, o Senhor olhou e falou: só tem aquele ali, que é justo, vou cuidar dele. Vou salvar ele e a sua família. E o herói da nossa história, que salvou a sua família inteira por meio dele, agora está embriagado e se expondo dentro da sua tenda. É ou não é um grande absurdo? Depois de ver a aliança de Deus, de ouvir a voz de Deus de forma audível, dizendo: aqui já a minha aliança com você. E agora, o nosso herói está aqui, embriagado. Ele foi salvo da ira de Deus. E mesmo assim, essa salvação da ira de Deus não elimina a inclinação do pecado que toda a humanidade tem. Meus irmãos, nós temos a inclinação ao pecado. Cã, pai de Canaã, ele vê Noé nu. E em vez de cobrir
o seu pai, em vez de esconder a vergonha do seu pai, o que ele faz? Vai lá para fora da tenda e espalha para os seus irmãos: ó, papai está nu lá dentro da tenda. É assim que nós fazemos. Isso aqui é um sinal de zombaria. Cã não chegou para os irmãos preocupado e falou: o pai está nu. Ele chegou zombando do pai. Ele chegou expondo o pai. Queridos, como cristãos, partes da mesma família, a família de Deus, a nossa responsabilidade é cobrir a nudez do nosso irmão. Quando nós encontramos o nosso irmão, como Noé, envolto em seu pecado, o que nós fazemos não é sair espalhando para todo mundo: não, Daniel ali está pecando, mas é ir atrás do Daniel e cobrir a nudez dele, mostrando a ele o seu pecado e fazendo com que ele busque a partir de então a santificação. Aí sim nós conseguimos encontrar a salvação, e não expondo a nudez uns dos outros, e não fazendo zombaria uns dos outros, ou desrespeitando uns aos outros. Aqui há uma grave violação de uma honra paterna. Nós encontramos sempre a necessidade dos filhos honrarem os pais. Existe uma certa santidade dentro da família. Existe santidade dentro da família, e aqui nós vamos ver essa desonra. Agora, existe um grande contraste aqui. Um contraste entre Cã e os seus irmãos, Sem e Jafé. Os dois demonstram uma reverência ao pai. Eles entram de costa, com um manto preso às suas costas, para evitar olhar a nudez do pai. E quando eles se aproximam do pai, eles jogam a capa em cima do pai, para não correrem o risco de verem a nudez do seu pai. Nós vamos ver nesse episódio Deus mostrando que a aliança que ele fez com a humanidade, ela não pode ser anulada diante da falha humana. Mesmo a humanidade continuando a pecar contra a santidade de Deus, a aliança que Deus fez com a humanidade, ela continua valendo. O Senhor não voltou atrás porque nós pecamos. Pelo contrário, o Senhor agora vai demonstrar a necessidade contínua da graça de Deus. O que o Senhor faz aqui, o que Deus faz aqui é dizer: vocês estão vendo? Vocês continuam a depender da minha graça. A maldição sobre Canaã, filho de Cã, e as bênçãos sobre Sem e Jafé revelam essa soberania de Deus em conduzir a história da salvação. Mesmo através das imperfeições do pecado do seu povo, o Senhor continua a conduzir a história. A linhagem de Sem é a que leva até Abraão, e de Abraão leva até Cristo. O Senhor abençoa Sem. E a partir de Sem nós encontramos a salvação. Deus, ele vai lidar com a persistência dos nossos pecados. E como é que ele vai lidar com isso? Ele não vai nos abandonar. Ouçam aqui, meus irmãos, ouçam com atenção. Não importa qual pecado tenha assolado a porta do seu coração, o Senhor não te abandona. O Senhor continua ao seu lado. O Senhor continua a lutar por você. O Senhor continua a te chamar ao arrependimento e à santificação. Não desistam da luta contra o pecado, porque o Senhor está ao seu lado, te ajudando a lutar contra o pecado. Queridos, se nós não tivermos essa verdade gravada em nosso coração, nós vamos sair por aquela porta e com 2 segundos nós podemos nos matar, porque não há mais esperança para nós. Sem Cristo Jesus nos mostrando onde pecamos e nos santificando, não há nenhum tipo de esperança para a humanidade. Olhando para esse texto, em primeiro lugar, eu percebo que nós devemos reconhecer a nossa natureza pecaminosa. Nós devemos olhar para nós mesmos e reconhecer que somos pecadores e conseguir nomear os nossos pecados. Esse texto, ele nos traz uma grande humilhação. Mesmo salvos por Deus, nós continuamos pecando. Mesmo abençoados por Deus, nós continuamos pecando. Eu não sei o efeito disso para você, mas para mim me humilha.
Como que a gente continua a pecar, mesmo Deus tendo nos salvado e nos abençoado? E o problema é a nossa natureza pecaminosa, nossa inclinação ao pecado. A luta contra o pecado continua. E aqui é algo importante. A luta, são várias batalhas contra o pecado, e ela continua. Nós não somos perfeitos. A natureza caída da humanidade vai continuar a assombrar cada um de nós. E sabe por que nós pecamos, meus irmãos? A raiz de todo pecado é a incredulidade. Nós pecamos pela falta de confiança no Senhor. Então, diante do pecado, qual é a solução para isso? É nós voltarmos com fé para Jesus Cristo. É os nossos olhos se voltarem para Jesus com total fé e confiança de que Ele pode nos resgatar, que Ele pode nos separar novamente do pecado, que Ele pode nos levar à santificação, a uma novidade de vida. Nós não podemos tratar apenas de comportamento. Ouça, meus irmãos, existem comportamentos pecaminosos, mas existe um coração pecaminoso por trás desse comportamento. É preciso cuidarmos do nosso coração mais do que de uma atitude. Ah, não, eu tenho um determinado pecado que eu cometo sempre, fofoca. Vai fofocar, a gente faz isso mesmo, e esse é um comportamento, então eu vou lutar contra ele. A partir de hoje eu não fofoco mais, mas no seu coração você continua assassinando pessoas, falando mal delas para si mesmo. O seu coração continua o mesmo coração pecador. Então não é o comportamento que muda alguma coisa. O que muda é quando nós olhamos para o nosso coração e realmente apresentamos ele de forma humilde diante do Senhor. Em segundo lugar, eu percebo que essa persistência do pecado ou da falha humana, ela vai realmente nos levar a uma necessidade contínua da graça de Deus. Meus irmãos, ninguém aqui, nenhum de nós pode se salvar por mérito próprio. Não há nada que alguém aqui dentro possa fazer e dizer, porque eu fiz isso, agora eu mereço ser salvo. Não há nada que nós possamos fazer para merecer a salvação. É preciso encararmos a realidade de que precisamos da obra contínua do Espírito Santo. É Ele operando em nós que vai nos levar à santificação, que vai nos levar a uma conformidade à imagem de Cristo. Olhando para o texto em tela, nós vamos encontrar esse exemplo de Sem e Jafé. Eles vão nos convidar a honrar a nossa família. Eles vão nos convidar a honrar as autoridades. Eles vão nos levar a olharmos com respeito para os nossos pais e para aquelas pessoas que assumem uma posição de liderança. Nós temos feito isso, meus irmãos. Nós temos olhado para as lideranças que foram colocadas por Deus em nossas vidas com total respeito. Ou não? Aqui, escutem bem, eu não estou dizendo que a partir de hoje, todo mundo tem que concordar com as decisões tomadas pelos nossos governantes, por exemplo. O que eu estou dizendo é que nós temos que respeitar os nossos governantes. Eu não estou dizendo com isso que a partir de agora, todos vocês têm que se calar e seguir qualquer caminho apresentado por mim como pastor de vocês. O que eu estou dizendo é que vocês precisam agir com respeito à liderança que o Senhor instituiu. E aí, por fim, esse respeito à liderança que o Senhor institui deve ocorrer mesmo diante da falha da liderança. Mesmo diante da falha de Noé. Os seus filhos deveriam ter entrado, todos os três, não apenas dois, de costa para cobrir a nudez do seu pai. Então, mesmo diante das falhas, nós somos chamados a respeitar aqueles que estão em posição de liderança. Meus irmãos, para concluir, Gênesis 9 nos apresenta um quadro completo da relação entre Deus e a humanidade.
Esse capítulo vai nos lembrar que Deus, Ele é o Criador. Deus, Ele de forma soberana, é aquele que estabelece os seus mandatos ou as suas ordens para toda a vida e para toda a criação. Todos nós temos que seguir os preceitos de Deus. Em Gênesis 9, nós encontramos um Deus que faz aliança. E Ele garante a sua presença no cumprimento dessa aliança. As suas promessas serão cumpridas porque Ele prometeu e Ele cumpre aquilo que Ele promete. E mesmo diante da maior dificuldade da sua vida, o Senhor continua a cumprir as suas promessas. O Senhor é o Deus gracioso. É Ele quem vai lidar com a persistência dos nossos pecados. E Ele lida enviando o Santo Espírito Consolador para nos convencer do pecado e nos levar de volta a vivermos uma vida santa. É Ele quem nos chama à santificação. É Ele quem nos conduz diante desse plano redentor da parte de Deus. Nós vivemos, meus irmãos, sobre o arco da aliança. Não sobre essa aliança de Noé. Não sobre essa aliança que garante a preservação da vida humana. Mas nós vivemos sobre a nova aliança em Cristo Jesus. Essa aliança que garante salvação e vida eterna para todo aquele que crê no Senhor. E hoje, o último domingo desse ano, dia 28 de dezembro de 2025, muitos de nós já estão fazendo as suas resoluções para 2026. E eu sei que todos nós, vou começar de mim até a última, o Claito que está lá na recepção, todos nós queremos ser pessoas melhores. Todos nós queremos melhorar ainda mais, queremos nos dedicar ainda mais, queremos ser cada dia mais fiéis. Mas a história de Noé vai nos mostrar que as nossas próprias resoluções vão falhar. Nós podemos dizer aqui agora, não, nós vamos lutar contra tal pecado. E nós podemos falhar. Nós podemos cair. Porém, a promessa de Deus não muda diante do nosso pecado. Sacode a poeira, levanta, sacode a poeira e continua a lutar. Cair, levanta, sacode a poeira e continua a lutar. Pastor, caí de novo, levanta, sacode a poeira, continua a lutar. Pastor, hoje eu venci. Não baixa a guarda, continua a lutar. É assim que nós devemos fazer. Não ache que as resoluções que você fez e que você não conseguiu cumprir vão, de alguma forma, tirar o favor de Deus da sua vida. Se o Senhor olhou com graça para você, Ele vai continuar a cumprir a sua promessa. O arco-íris que Deus colocou nas nuvens não é apenas um lembrete desse julgamento passado, mas é também um apontamento da promessa futura que o Senhor fez para nós. Ele aponta para a glória de Cristo. Cristo é o verdadeiro arco da aliança. É ali que essa graça plena, que a salvação e a eternidade se encontram. É em Cristo que nós temos um novo começo. E esse começo não depende das nossas forças, mas depende apenas do sacrifício perfeito de Cristo. Encerrando, meus irmãos, Jesus Cristo é fiel para perdoar os pecados e nos dar uma nova vida. O convite que nós encontramos em Gênesis 9 é: arrependa-se de seus pecados e creia no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Somente assim nós vamos conseguir experimentar essa plenitude da graça. Somente assim nós vamos realmente viver debaixo desse arco da aliança com gratidão, com responsabilidade e com essa confiança na graça de Deus. E a minha oração é que esse fim de ano seja esse tempo de renovação da sua fé. Seja um tempo de você renovar o seu compromisso com o Senhor. Que você possa se dedicar a cumprir todos os mandamentos divinos à humanidade. Que você possa ser um bom mordomo do que o Senhor te dá. Que você possa buscar uma santidade de vida. Que você busque a justiça de Deus. E que até mesmo essa persistência do pecado na sua vida, em vez de te levar
para um buraco, achando que não há mais solução para você, te leve a depender ainda mais da graça do nosso Senhor, buscando a santificação em cada área da sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar nesse momento? Ó Deus, nós louvamos o seu santo nome, porque a sua palavra ela é viva e ela continua a falar em nosso coração ainda hoje. Pai, nós celebramos nesse momento, nesse instante, a forma como o Senhor cuidou da humanidade desde a criação. Mesmo diante dos nossos pecados, o Senhor tinha um plano e o Senhor cumpre o seu plano. O Senhor faz com que a humanidade, mesmo caída, mesmo se distanciando do Senhor, tenha um ponto de virada. Nós tenha uma solução para os nossos pecados. Essa solução é nos rendermos completamente a Ti. Pai, que nesse ano que se inicia, nós possamos continuar a lutar contra os nossos pecados, entendendo que a salvação e a eternidade que encontramos em Cristo Jesus é o que nós precisamos, ó Pai. Não nos deixe vivermos na dependência de outra coisa que não do Seu Santo Espírito. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém.